E aí, pessoal, beleza? Hoje o nosso papo é reto e direto. Vamos falar sobre uma coisa que mexe com a vida de todo mundo. A situação dos mais pobres no Brasil, a gente ouve muita coisa por aí, muita gente defendendo um lado, atacando o outro, mas será que a gente para pensar nos fatos de verdade? Vamos fazer esse exercício juntos hoje. Primeiro, vamos voltar um pouquinho no tempo e falar sobre a famosa fila do osso. É uma imagem triste, que choca e que infelizmente se tornou comum nos noticiários. Mas a pergunta que fica é: quando isso começou? Quando a gente viu brasileiros tendo que recorrer a restos de açougue para ter o que comer? Se a gente pesquisar, vai ver que essas cenas se intensificaram e ganharam os jornais, principalmente a partir de 2021, em meio a uma crise econômica e social muito forte, com a inflação nas alturas e o auxílio emergencial sendo reduzido. É só dar um Google, procurar as matérias da época e a gente vai ver o contexto em que essa situação lamentável explodiu. Aí vem outro ponto que todo mundo sentiu no bolso: o preço da carne. Lembra daquele papo da picanha? Pois é, a gente viu o preço disparar de um jeito que ficou impossível para muita gente sequer sonhar em colocar na grelha. Não era só a picanha, era o contrafilé, o acém, a carne moída. Tudo subiu absurdamente. E por que isso aconteceu? Vários fatores entram nessa conta: a desvalorização da nossa moeda, o aumento das exportações, a inflação dos insumos. O resultado foi que o churrasco, que é uma paixão nacional, virou artigo de luxo, e o prato de comida do dia a dia ficou mais pobre. Quem estava no comando do país quando o quilo da picanha bateu quase R$ 200? Pensem bem. Agora, vamos ampliar um pouco a discussão. Vamos pensar nos governos de direita que o Brasil já teve? Historicamente, qual foi o grande projeto desses governos para a redução da desigualdade e a melhoria da vida da população mais pobre? A gente precisa analisar as políticas públicas que foram implementadas. Quais foram os investimentos em programas sociais, em educação pública, em saúde e moradia popular? Quais foram as políticas de valorização do salário mínimo, de geração de empregos com carteira assinada, de fortalecimento dos direitos trabalhistas? É importante a gente olhar para a história e ver, na prática, quais governos realmente colocaram o pobre como prioridade no orçamento e nas suas ações. Muitas vezes o discurso é mas os números e os resultados mostram outra realidade. Por fim, vamos tocar num assunto polêmico: a questão da terra. É muito comum a gente ouvir gente criminalizando movimentos sociais como o MST, falam em invasão, em baderna, em desrespeito à propriedade privada. Mas será que a gente já parou para pensar como a propriedade da terra se concentrou no Brasil? Nosso país tem uma história de séculos de grilagem, de roubo de terras públicas, de violência no campo, de formação de latifúndios gigantescos nas mãos de pouquíssimas famílias. Muitas das grandes propriedades que existem hoje têm uma origem lá no passado, que é, no mínimo, questionável. Quando um movimento social ocupa uma terra improdutiva que não cumpre sua função social prevista na Constituição, eles não estão pedindo nada mais do que um direito, o direito de trabalhar, de produzir comida, de ter um lugar para viver. É uma luta por reforma agrária, um debate que o Brasil se recusa a fazer de forma séria há séculos.
Antes de chamar alguém de bandido, talvez seja interessante a gente entender a história toda, a origem da concentração de terra no nosso país e o que a nossa própria Constituição diz sobre a função social da propriedade. O que eu quero trazer com essa reflexão toda é um convite para a gente pensar com a nossa própria cabeça. Não vamos aceitar narrativas prontas, slogans fáceis, nem de um lado, nem do outro. A gente precisa buscar informação, cruzar dados, olhar para a história e, principalmente, olhar para a realidade de quem mais precisa. É vida do povo. O prato de comida na mesa, o acesso à saúde, educação e moradia. É isso que realmente importa no final do dia. Política não é um time de futebol para a gente torcer cegamente. Política é a ferramenta que pode transformar a vida das pessoas, para o bem ou para o mal. E a gente precisa estar atento para saber quem está trabalhando pelo bem da maioria. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção e por participar desse debate. A ideia aqui não é ser o dono da verdade, mas sim provocar a reflexão. Se voca gostou, se esse vídeo te fez pensar, deixa o seu like, compartilha com quem você acha que também precisa refletir sobre esses temas e, claro, se inscreve no canal para a gente continuar essa conversa. Deixa seu comentário aqui embaixo com respeito, dizendo o que você pensa sobre tudo isso. A gente se vê no próximo vídeo.